Como disse uma vez o profeta Samuel, Deus se alegra muito mais da sua obediência do que do seu sacrifício. Se ajeita na cadeira, prepara o café e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros nesta nova roda de parola inédita, a de número 92, a primeira com tema novo. Nesse mês aqui nós vamos estar falando a respeito dos fundamentos da vida cristã. Vamos estar falando de coisas que são muito importantes, que são pilares que vão balizar o teu relacionamento com Deus. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, prontos para mais um mês? Vamos falar de fundamentos, então? Vamos falar dos fundamentos. Pronto, bonito, barbudo e obediente. Muito bom. Isso que eu ia perguntar. Estão obedientes? Podemos, então, estamos em ordem. E aí eu quero trazer à memória a musiquinha que fez parte da nossa vida lá em 2004, 2005, quando Carolina Negrisolo fazia parte do Ministério de Dança e do Kids, e eu fazia parte também com a Priscila, e tinha uma musiquinha do Diante do Trono para crianças que falava assim que obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria, então, eu vou obedecer ao Senhor. Acho que daqui eu lembro, um bom ponto de partida, hein? Eu lembro que eu era criança e vocês cantavam pra gente essa música, eu lembro disso. Eu não me lembro de você no Ministério de Dança, é por isso que eu estou estupefado. Os Paroleiros nada mais é do que uma grande revelação. Olha que eu vou te falar, o outro me cantava no louvor, gravou CD no caminho, nunca cantou, agora ele fala que dançava, daqui a pouco eu não sei mais o que vai acontecer, a gente vai ser bloqueado no YouTube rapidinho por conta das políticas que tem lá no YouTube. Não, eu era coordenador do grupo de teatro naquela época. E a Carol, ela fazia parte, a Priscila fazia parte. Eu era o cara que gerenciava o bagulho todo ali. Tá bom. Então, gente, você que está nos assistindo, nós vamos falar sobre fundamentos nesse dia. Então, fique ligado. Impercável. Paulinho, vamos começar então. A gente fez a brincadeira da música, mas acho que dá um bom ponto de partida. Da gente conceituar essa questão da obediência, né? E obediência, a musiquinha falou que é mais do que importante, é uma prova de amor. Na Bíblia nós vamos encontrar vários e vários versículos que citam a respeito da obediência, desde o Antigo Testamento, desde Deuteronômio até o Novo Testamento, em 1 Pedro, nós vamos encontrar a respeito dos filhos obedientes. Por que, então, cara, é tão mais importante para Deus a gente obedecer do que sacrificar? Bom, primeiro vamos entender, Arthur, por que Samuel fala isso, né? O que era o sacrifício no Antigo Testamento? Sacrifício tinha um porquê, né? A oferta de sacrifício a qual Samuel se refere aí é a oferta que diz respeito à expiação de pecados, né? Então, quando a palavra pressupõe obediência como algo mais sublime do que sacrifício, a palavra está pressupondo o seguinte, que no caminho da obediência, que é o caminho de bênção, há uma ausência de necessidade de um posterior pedido de perdão. Por quê? Porque não há transgressão da lei a partir do momento que há obediência. O João é quem escreve em uma das suas cartas, se não me engano a primeira, que o pecado é a transgressão da lei. O que é transgredir? Atravessar, né? Ir contra, trincar, quebrar algum princípio contido naquela lei. Então, o que acontece? A partir do momento que essa lei, que é uma lei que é transgredida,
há também a necessidade de expiação do pecado, da transgressão da lei, e no Antigo Testamento através de sacrifício. Então Samuel ele fala, olha, é melhor você obedecer para não ter que sacrificar, para não ter a necessidade depois você pedir perdão, né? A questão aqui não é necessariamente o sacrifício em si, mas a questão é o que provoca o sacrifício, que é justamente o pecado. É como se ele dissesse assim, é melhor que você não peque do que você peque. E por que se é melhor, né? Melhor obedecer do que sacrificar? Aí a gente não tem como não recorrer à palavra lá de Deuteronômio, capítulo 28, quando o Senhor, ao estabelecer a sua lei, ele diz assim, olha, se você ouvir os mandamentos que eu dou para você e obedecê-los, né, capítulo 1 de Deuteronômio 28, se você ouvir os mandamentos que eu dou para você e obedecê-los, então sobre ti virão essas bênçãos e te alcançarão. Mas se você ouvir os mandamentos e não obedecê-los, então isso significa que você vai ser amaldiçoado, está ali pelo versículo 14 ou 15 de Deuteronômio 28. O ambiente da obediência é igualmente o ambiente da bênção. O ambiente da desobediência é o ambiente da maldição. Então, na verdade, o que Samuel faz quando ele diz melhor obedecer do que sacrificar? Ele simplesmente simplifica ou exemplifica de uma outra forma aquilo que o Senhor já havia falado através de Moisés quando da conclusão da entrega da lei ao povo de Israel. Bom, Paulinho, é interessante essa análise. É bom a gente sempre contextualizar, né, o texto para a gente não tirar ele do contexto, até porque isso é importante na questão daquela análise contextual que a gente fala, né, de não pegar um pequeno trecho da Bíblia e criar uma teoria em cima disso. Então, percebe-se que a questão do sacrifício estava vinculado já à desobediência, à transgressão da lei. Então, dentro da palavra do profeta Samuel, é muito melhor você obedecer a lei do que depois ter que pedir perdão, né? Então, eu entendo esse ponto de partida. Will, você que gosta dessas versões diferentes, né? Gosta de trabalhar com vários exemplares da palavra, com suas versões. Eu estava estudando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, e eu percebi que é uma diferença interessante entre algumas traduções e versões da Bíblia, porque ele altera, por exemplo, o verbo obedecer pelo verbo guardar. Né? Se vamos pegar lá o texto de João 14:15, Jesus vai falar assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Em outra versão, vão falar, obedecerão aos meus mandamentos. Guardar no coração e obedecer dá a entender, então, que são coisas parecidas, né? Isso que você falou, eu queria fazer um gancho no que o Paulinho estava falando, porque quando a gente vai para Isaías capítulo 1, verso 19, ele fala assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha que interessante, se eu tiver uma posição de obediência em relação à palavra, eu vou experimentar dos benefícios dela. Quando nós vamos estudar a palavra, e aí nós poderíamos falar de todas as alianças, né, até chegar na nova aliança, que é a aliança que nós estamos, nós vamos ver que todas essas alianças elas foram celebradas a partir de Deus com o homem, né? E aí é interessante porque todas essas alianças, Deus, quando ele cortava essa aliança, ele estabelecia um propósito dizendo, olha, eu quero que você obedeça para que você seja colocado num patamar, né, de restituição, de reintegração no patamar que você estava no Éden. E aí, a bem da verdade, como diz lá em Gálatas, a lei ela serviu como um aio, ela serviu como um tutor, como querendo dizer, olha, você tem que me seguir, vai me seguindo, vai me guardando, vai me obedecendo, né? Como diz lá em Provérbios capítulo 3, que você vai comer o melhor dessa terra, você vai experimentar daquilo. Se você pegar em Josué capítulo 1, verso 7 e 8, nós vamos ver Deus falando, olha, medita na palavra de dia e de noite, faça conforme está na palavra, e você será bem-sucedido. Quando a gente utiliza esse texto, e eu vou voltar para o texto que você fez a provocação, lá de Samuel,
A bem da verdade, muitas vezes a gente olha e a gente confunde o caráter de Deus como se fosse aí, como dizia o Edson Teixeira, né? Quando ele ia cometer o seu delito, graças a Deus que ele encontrou a Cristo, ele fazia o sinal da cruz e falava: Deus, me abençoa nisso. Né? É basicamente o carinho, o pai que coloca lá, Deus abençoe essa bagunça. E a bem da verdade é que ele tinha uma conotação do tipo assim, como o Gandalf lá do Senhor dos Anéis, né, com uma verruga no nariz, falando: peca, seu desgraçado. Então, a gente muitas vezes tem essa visão de Deus. Então, quando a gente pega esse texto que você estava falando de melhor é obedecer do que sacrificar, a gente tem uma conotação como peca, seu desgraçado, que você vai ver o que vai acontecer com você agora. Mas, a bem da verdade, o que Deus está falando é o seguinte: olha, eu quero que você, Arthur, imagina que nós estejamos na velha aliança, eu quero que você, Arthur, eu quero que você, Paulinho, esteja no mesmo nível que você estava lá no Éden. Tanto que quando a gente lê Deuteronômio capítulo 28, a gente tem um entendimento distorcido. Porque a gente lê assim: bom, então se eu seguir tudo isso, então eu vou receber tudo isso, todas essas bênçãos. Mas, a bem da verdade, o que Deus estava falando para o povo é o seguinte: olha, você é um povo caído. Por quê? Adão pecou, você está destituído da glória de Deus. Paulo vai falar isso aos Romanos. Agora, se você cumprir as 631 leis que tem, e assim você vai voltar na... Cara, você imagina você cumprir 631 leis? Imagina o cara, ele tá nas 630, ele falou: ufa, só falta uma para eu cumprir. Tô quase. É tipo o Palmeiras no Mundial. Tô quase, né? Ele tá lá. Aí ele... o Chelsea ganha. Então, o que acontece? Aí o cara volta pro início da fila. Então, Deuteronômio capítulo 28 é Deus falando: cara, se você cumprir, você vai experimentar. Mas a lei vai falar o seguinte: você vai precisar de um Salvador, que está lá em Jó, capítulo 33, se eu não me engano, ele apontando para Jesus. Então, nós precisamos ter esse discernimento a respeito. Né? Porque na nova aliança, que é uma superior aliança, com melhores promessas, Deus ele faz uma aliança com ele mesmo, através do seu filho, né? É como se fosse um seguro de carro, ou um seguro de vida. Porque eu fiz o seguro de vida, o beneficiário é a minha esposa, então, ou seja, quando eu morrer, a minha esposa recebe o benefício. É da mesma forma, Jesus ele morreu e o beneficiário da aliança quem é? Somos nós. Então, a obediência, na verdade, aí pegando o texto que você falou sobre guardar, na verdade não é algo negativo. Na verdade, o que Deus está falando é o seguinte: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, para vos dar segundo aquilo que eu tenho pensado, refletido, os meus pensamentos são maiores que os seus, sabe? Olha, você vai atingir, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A lei ela não é ruim, mas Paulo vai dizer que a lei ela vai aflorar o pecado. E aí, quando aflora o pecado, nós vamos entender que eu precisava de um Salvador, e o Salvador é Cristo. Então, a lei, ela não é ruim. Paulo vai falar isso. Mas ele, do outro lado, ele vai falar: mas quando você cumpre a lei, que nós não estamos debaixo da lei, né? Convenhamos, nós estamos na graça, mas isso não significa que princípios estabelecidos na lei foram revogados, nada disso. Inclusive, temos aí a tese de doutoramento do nosso ilustre oráculo, né? Então, nós temos exatamente isso falando. Então, a lei, ela não é ruim. O obedecer não é ruim. Eu estava ouvindo outro dia o Thiago Brunet, você que é fãzaço dele aí, Arthur, ele falou algum negócio, estava vendo outro dia no TikTok, que ele falou um negócio legal para um cara. Ele falou o seguinte: mentir é errado? Aí o cara falou: é errado. E o cara era um ateu. Ele falou: onde está escrito que mentir é errado? É um valor bíblico. Então veja que aí ele começa: adulterar é errado? Ele não fala pecado, porque aí o cara é um ateu. Aí ele vira e fala assim: é errado? Onde está escrito isso? Na Bíblia. Então veja que valores e princípios morais estabelecidos, espirituais também, mas
elas estão na palavra. Então, se eu cumpro os valores, se eu guardo a palavra como você mesmo disse, o único beneficiário disso, quem é? Então, você que está nos ouvindo, guarde a palavra no seu coração, porque você será muito bem sucedido. E aqui não é uma teologia da prosperidade, é só uma questão de inteligência. Porque se você fizer como Josué, guardar a palavra, meditar na palavra, dia e de noite, fazendo conforme está nela, você vai ser bem sucedido. Quem não quer ser bem sucedido, levanta a mão. Eu gosto do termo do guardar no coração, porque é algo que você considera, né? Quando a gente guarda algo no coração, é porque a gente para considerar que aquilo realmente é válido, faz sentido, né? Obedecer à lei, assim, não é algo ruim, como você disse, mas quando eu vejo a consequência que as pessoas tinham naquela época, no tempo bíblico, né? A pessoa vai lá, ela pecava, ela transgredia a lei, né? E quem pagava era o coitado do pombinho, quem pagava era o coitado do cordeiro, quem pagava era o coitado do animalzinho que era sacrificado, né? Então, essa questão da transgressão da lei não era algo tão difícil assim de ser feito, né? Uma vez eu escutei numa escola dominical que a pessoa que trazia o animal para o sacrifício, ela mesma tinha que imolar o animal, então isso causava um certo constrangimento na pessoa. Já escutei uma outra linha dizendo que quem fazia isso era o sacerdote, então não sei até que ponto que era. Paulinho talvez possa esclarecer quem é que fazia isso efetivamente, mas obedecer eu acho mais difícil, né, do que sacrificar, porque o sacrificar naquela época era simplesmente um ritual religioso. E quantos rituais religiosos não são feitos hoje, né, encapados de espiritualidade, encapados de vida com Deus, mas são só ritos religiosos. Obedecer aquilo que é sutil é que é a diferença. Obedecer aquilo que te contraria, aí é que eu acho que está a grande diferença. E a vida de obediência a Deus, ela obedecer algo que muitas vezes vai contra a nossa vontade, vai contra aquilo que a gente quer. E aí eu paro e penso assim, uma vez eu li uma frase, faz umas semanas atrás, assim, que o sucesso da vida cristã não está pelo número de vitórias que você alcança, mas pela quantidade de renúncias que você faz. Eu achei isso muito forte, assim, porque obediência muitas vezes vai significar renúncia, renúncia das nossas vontades, renúncia do nosso querer. O próprio Jesus Cristo fala assim: aquele que quer vir após mim, que negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Né? Negar-se a si mesmo é um ato de obediência na maioria das vezes. Para a gente que tem um coração já distorcido, que já tem uma vontade naturalmente distorcida, obedecer muitas vezes se torna algo bem difícil para fazer. Paulinho, eu lembro... Mas olha só, peraí, isso que você falou, por que fica penoso? Porque a palavra do Senhor diz algo muito interessante, que ele fala assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, quando eu guardo os mandamentos do Senhor, isso me demonstra uma adoração. Então, se o obedecer é penoso, então o obedecer não é um ato de adoração. E aí, eu entro num campo da religiosidade. Eu entro num campo minado. Por quê? Se eu estou fazendo um ato que é um ato litúrgico de obediência, por isso que Jesus ele fala, cara, olha só, essa é na Bíblia Revista Atualizada por mim, né? Jesus falando do cara. Ele fala, cara, olha só, você dá o dízimo do hortelã, do cominho, e você está preocupado com as coisas ali? Peraí, eu acho que você tem que entender o princípio. E eu acho que é o princípio para nós que é importante. Porque quando eu entendo que obedecer à palavra é algo que vai me trazer benefícios, eu não vou olhar isso com pesar, mas eu vou olhar isso como um ato de adoração. Porque quando eu adoro, eu vou guardar no meu coração aquilo. E quando eu guardo no meu coração, eu vou tocar o coração de Deus. Agora, se eu levo isso por um lado do pesar, então eu não sou um cara convertido, eu sou um cara convencido. Porque quando eu tenho um coração convertido, né? Vamos pegar lá o que aconteceu com Pedro.
O Pedro, ele até o momento da dispensação da graça, ele como que ele agia? Ele agia na força do braço dele. Ele sacou uma espada, ele cortou a orelha de um outro. Agora, quando ele está na dispensação, o que ele faz? Olha, eu não sou digno de ser morto igual Cristo, eu quero ser preso, morto de ponta cabeça, diz a trajetória, né? Então, eu não consigo ver a obediência como um ato penoso. E a renúncia, ela se dá, e eu gosto de uma ilustração, talvez você, Arthur, na hora que você for fazer a edição, poderia colocar aquele memezinho de Jesus com um urso atrás dele aqui maior e falando para a criança, me dá esse que eu tenho um melhor para você. Porque a renúncia nada mais é do que isso. Deus, a gente tem um jargão que a gente pega da aliança antiga que fala Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Pegando o texto de Jó, que é uma velha aliança. Quando, na verdade, a gente precisa entender que o propósito da renúncia, o próprio Cristo, lá em Hebreus, diz que ele aprendeu por meio da obediência. Por quê? Ele se esvaziou, mas olha por que ele se esvazia. Porque lá em Hebreus vai dizer que ele veria o preço do seu penoso trabalho. Então, a obediência me gera um preço de glória. Então, essa leve e momentânea tribulação, ela vai ser convertida num peso de glória. Will, eu também não posso classificar obediência como um peso. Até mesmo porque a palavra, ela já pressupõe o galardão da obediência, né? Você fala que Jesus, conforme cita Isaías, ele olharia, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Quer dizer, ele já estava enxergando o peso. E por enxergar o peso, ele escolhe obedecer, né? Por enxergar o preço, o galardão, ele escolhe obedecer. Ok, isso é fé, né? A palavra, ela diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que a palavra está dizendo, ou sobre o que a palavra está falando? Sobre galardão de obediência, né? É um galardão. Se Jesus conquistou um galardão pela fé, que somos nós, o fruto do penoso trabalho dele, né? Ou seja, nós não somos um fruto apodrecido, mas um fruto que deu certo, porque nós entendemos o penoso trabalho de Cristo Jesus e vivemos para isso, né? Isso é para todos os cristãos. Isso porque Jesus olhou pelos olhos da fé e preferiu obedecer. Isso é um exemplo para nós, olharmos pelos olhos da fé a promessa de Jesus em João 14, 21, nos apropriarmos dessa promessa, que a palavra diz que ele também se manifestará a nós, né? E o Pai se manifestará a nós, e vivermos em obediência na convicção desta promessa. Muito bom. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos chegar ao final do primeiro bloco desta palavra 92, a primeira dentro do novo tema Fundamentos. Amanhã estaremos de volta com o bloco 2. Se eu fosse você, eu não perdia. Deixa anotadinho aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Amanhã? Por que amanhã? É porque eu vou subir esse vídeo sexta, sábado e domingo, né?